Fala aí, pessoal, bem-vindo ao canal Fez História. Aqui quem fala é o professor Ronaldo e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a origem do ser humano. Então venha comigo para esse conteúdo bem interessante. Pois bem, pessoal, estamos aqui já com o nosso slide aberto. Iremos falar sobre esse conteúdo, né? A origem do ser humano. É claro que existe centenas de teorias a respeito da origem do ser humano, como por exemplo a origem reptiliana, né, que o homem é descendente de um réptil. Existe uma civilização reptiliana que vive escondida por aí. Existe também a teoria do ET, extraterrestre, que nós somos criação ou somos experimento de uma raça extraterrestre. É claro que existem muitas, mas as duas que nós iremos abordar, ou falar de modo breve sobre a religiosa e abordar um pouquinho mais a científica, são essas duas, que é a criacionista, ou criacionismo, e o evolucionismo. Como cristão, eu acredito na teoria criacionista, embora essa seja a minha opinião. Eu creio que todos nós fomos criados por um ser superior, cujo nome registrado na Bíblia é Jeová. Eu creio nessa teoria. Mas como o conteúdo desse canal é voltado a cientificismo, né? É para concurso, vestibular, nós iremos abordar o conteúdo que normalmente cai no vestibular e concurso. Lembrando que a teoria religiosa é o criacionismo. Todos nós fomos criados por um ser superior. Lá, por exemplo, no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva e nós somos descendentes dele. Só que a outra teoria que vamos abordar mais a fundo é o evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria que foi criada por um cientista inglês chamado Charles Darwin. O homem, na teoria dele, diz que o homem originou-se de um organismo simples que ao longo do tempo sofreram transformações e passaram por um processo de seleção natural. Esse processo, como foi dito agora, né, chama-se seleção natural, permanecendo apenas a espécie mais bem adaptada ao ambiente. Na evolução humana, algumas pesquisas sugerem que a separação entre o ramo dos seres humanos, que é dos primatas, e dos hominídeos, deve ter ocorrido entre 10 e 7 milhões de anos atrás. Só para deixar claro essa teoria, pessoal, muitos acham que o homem é descendente do macaco e aí o macaco foi evoluindo até se tornar o homem. Na teoria evolucionista não é assim. Em certo momento da história, há 10 ou 7 milhões de anos atrás, o homem se dividiu, ou seja, se diferenciou dos grandes primatas, que é os chimpanzés, os macacos que conhecemos hoje, surgindo uma nova espécie chamada hominídeo. Então é isso, tá bom? Se alguém falar que os macacos, por que os macacos não estão ainda se tornando homens? Não é por isso não, viu? É porque surgiu uma divisão entre os primatas e os hominídeos. Então nós somos descendentes dos hominídeos. Aqui nós temos um esquema evolutivo dos hominídeos. Não dá para ver direitinho porque foi um esquema retirado da internet, mas aqui na frente vamos descrever esse esquema bonitinho aí. Vamos para o primeiro hominídeo registrado, né? Ou seja, pesquisado e encontrado fósseis dele. O primeiro hominídeo é o chamado Australopiteco, ou seja, os nossos ancestrais, como de acordo com a teoria evolucionista. Quais eram as características dos Australopitecos? Eles teriam surgido em torno de 4 milhões de anos atrás no sul da África, tendo depois se subdividido em várias subespécies. Eram bípedes, ou seja, caminhavam por dois pés, né, com os dois pés, se alimentavam de folhas, grãos e frutos. Esse é o hominídeo, um pouquinho bem característico até mesmo com os primatas, né, os macacos. Agora, o próximo hominídeo que foi, né, dividido do Australopiteco, nós temos o Homo habilis. Qual é a característica do Homo habilis? Teria surgido em torno de 2 milhões de anos atrás, com maior capacidade craniana, ou seja, um cérebro maior, tinha a habilidade de fabricar ferramentas simples de pedra. É por isso que o nome dele, né, homem habilidoso, Homo habilis. Alimentava-se de vegetais e carne. Por causa da sua habilidade em construir ferramentas, ele começou a caçar. Um outro hominídeo também que é descendente, né, do Australopiteco é chamado de Homo erectus, ou homem ereto, homem em pé. Teria surgido em torno de 1,8 milhão de anos atrás na África. Desenvolveu a caça, ou seja,
usou a habilidade, né, do Homo habilis e aprimorou a caça, chegando a dominar o fogo. Migrou-se da África para a Europa e depois para a Ásia. E o outro mencionado aqui é o Homo neanderthalensis, ou o homem de Neandertal. Neandertal é uma região onde fósseis desse homem foram encontrados. Surgiu em torno de 500 mil anos atrás na Europa. Tinha boa técnica de caça e desenvolveu algumas atividades simbólicas como o sepultamento. Entrou em contato com o Homo sapiens, mas acabou extinto em torno de 20 mil anos atrás. Lembrando que esses nomes aqui são justamente essa árvore genealógica evolutiva que eu deixei aqui, porém não dá para ver muito bem. Mas vamos agora para o Homo sapiens, que na teoria esse Homo sapiens, o homem sábio, é o que deu origem ao homem natural hoje, né? O homem moderno. Diz assim, é o homem moderno, espécie a qual pertencemos. Surgiu em torno de 190 mil anos atrás na África, espalhou-se pelos continentes durante a última glaciação. Período glacial, né? Iniciada há 100 mil anos atrás. Venceu a luta pela sobrevivência, desenvolveu diferentes expressões artísticas e a escrita. Esses daqui foram basicamente a evolução do homem ao longo da história, né? E na pré-história, onde surgiram esses homens, esse gênero Homo, ela é dividida da seguinte forma. Temos a pré-história. Na periodização tradicional, é a fase da história que se entende do surgimento do gênero Homo até a invenção da escrita. Aqui embaixo eu trouxe um detalhe que na aula anterior nós falamos a respeito de pré-história, porque é questionável. Quando se fala assim história, normalmente é quando uma civilização, uma cultura tem escrita. Não quer dizer que uma civilização como os indígenas, ou até mesmo esses homens que viveram antes da escrita, eles não têm história? Eu até trouxe um detalhe a respeito de Ilíada e a Odisseia. Será que a Ilíada e a Odisseia de Homero não pode ser considerada fonte histórica? São ótimas perguntas, né? Então aqui, o termo pré-história é questionável porque ele nos induz a pensar que só os povos que conhecem a escrita têm história. É um erro. Mas se definimos que a história é uma experiência humana no tempo, então a história desde o surgimento das primeiras espécies de gênero Homo na Terra, há cerca de 2 milhões de anos. Isso, lembrando que o protagonista da história desse gênero que nós estudamos e que nós gostamos muito é o homem. Então se o homem existe há milhares de anos, então todo o período que ele viveu é história. Então por isso que esse termo é um pouquinho debatido, né? Pré-história, tá bom? É por isso que tem esse debate. Aqui mostra uma gravura, né? Uma evolução a respeito dos ancestrais. Então aqui está mostrando o tamanho em comparação ao animal, não que o homem evoluiu a partir do animalzinho ali, certo? Lembrando que essa teoria é a teoria evolucionista, que é a teoria que mais cai em concursos, testes, provas, assim por diante. Aqui fala sobre a respeito dos homens lá, né? Australopithecus, Anamamenses, Afarenses, Africanos, Boissei, Habilis, Neanderthalenses, Florenses e Sapiens. Então aqui, como diz embaixo mesmo, aqui do meu lado, a ilustração representa a evolução da espécie humana, sem escala, cores ou fantasia. Aqui está dizendo provavelmente como se foi a evolução do homem. Logo mais, nós temos aqui um período, né? Os períodos das divisões da pré-história ou da evolução humana. Diz aqui a respeito de alguns, do Paleolítico até a Idade dos Metais. O que acontecia no Paleolítico? O Paleolítico, na pré-história, é o primeiro período. Eles eram basicamente caçadores, coletores e nômades. Quem eram os caçadores? Normalmente eram os homens. E os coletores, normalmente as mulheres nessa divisão social. Será que era preconceito porque as mulheres não tinham voz nem vez? Não, não era assim que acontecia. Normalmente as mulheres elas tinham filhos. E é claro que os filhos tinham uma necessidade de ter um cuidado maior pela esposa, pela mulher, em amamentar e assim por diante. Por isso as mulheres ficavam nos seus abrigos enquanto os homens iam caçar. E quando as mulheres estavam em seus abrigos, homens passavam muito tempo fora. Isso ela tinha necessidade de se alimentar e alimentar seus filhos, daí elas iam coletar. Quando se usa o termo nômade, é que eles não ficavam em um único local. Eles viviam de forma cíclica. Como assim?
passavam uma temporada em um ambiente e depois eles 5, 10 anos iam para outro e aí eles retornavam até o ponto inicial. Por quê? Porque já por observação eles entendiam que a natureza ela se reconstruía de novo. Ao ponto que o homem não tinha um contato direto para destruir ela, eles percebiam que a natureza ela se reconstruía, por assim dizer. Acontece assim também desse nomadismo, né, às sociedades indígenas. Elas sabem que um tempo que elas estão naquele ambiente, quando elas retornam daqui a 10, 5 anos ao mesmo ambiente por volta cíclica, aquele ambiente já foi restaurado pela própria natureza. Então eles tinham essa visão a respeito desse assunto. No período paleolítico ainda, durante o período de caça, né, eles dominavam o fogo, chegaram a esse ponto e desenvolveram a linguagem e a confecção de ferramentas feitas basicamente de quê? Essa é a diferença do período mesolítico. Feitas de pedra, ossos e madeiras. Então, durante o período paleolítico, foi as primeiras sociedades elas começaram a surgir. Então, ali começou a divisão social. Homens caçavam e mulheres eram coletores e cuidavam dos lares. Durante o período mesolítico, a sedentarização, ou seja, de alguns grupos humanos, eles começaram a ficar mais confortáveis. Não tinha necessidade de ir atrás ou viajar bastante por causa de caça, por causa de coleta e assim por diante. Começou a confecção de pinturas rupestres, aquelas pinturas nas cavernas que conhecemos, né? Desenvolvimento da cerâmica, do arco e da flecha e cultivo de algumas plantas. Esse é o ponto porque eles se tornaram agora sedentários, porque eles cultivavam as plantas ali mesmo, próximo deles, esperavam as árvores crescer e se alimentavam daqueles mesmos frutos ali mesmo. Ao ponto de ter plantações de milho, feijões e assim por diante, animais selvagens que antes ficavam distantes dos homens começaram a se aproximar deles, como por exemplo os porcos selvagens, javalis. E aí eles começaram, por assim dizer, a domesticar esses animais durante esse período aí. Então por isso que não tinha necessidade de ir a lugares onde tinha caça. Nesse período do Mesolítico, a caça vinha ao encontro deles por causa das plantações. Então, nesse período, houve sim a sedentarização. Eles deixaram de sair mais dos seus abrigos e começaram a ficar mais em casa. Nisso, com tempo extra, começaram a desenvolver arco e flechas, cultivo de plantas e assim por diante. Os períodos da pré-história. Nós temos aqui a periodização tradicional da pré-história, né? Nós temos o Paleolítico, que foi mencionado agora, cerca de 2 milhões de anos a 3.500 anos atrás, antes de Cristo, né? O Mesolítico, que acabamos de falar, que é o período da agricultura. O Neolítico, nós iremos abordar ainda. Idade do cobre, do bronze e do ferro, que é a idade dos metais, iremos falar daqui a pouco. A divisão proposta com base na classificação de John Lubbock predominou até meados do século XX. As datas indicam o intervalo em que se encontra o início e o fim de cada período de historiografia tradicional. Aqui é uma coisa curiosa, já que essas mudanças não ocorreram ao mesmo tempo em todas as culturas. Nós vimos a questão na primeira aula sobre cronologia e tempo histórico. Isso é importante lembrarmos. Não é porque o período neolítico está descrito aqui por volta de 10 mil anos a 2 mil anos antes de Cristo que em todos os lugares ocorreram assim. Então devemos sempre ter em mente isso. Não é porque em uma cultura ou civilização aconteceu algo que em todas as outras ao redor do mundo acontecia a mesma coisa. Eu vou citar um exemplo aqui, fora de contexto. Por exemplo, nós falamos inicialmente sobre a criação, o criacionismo. Então, no mesmo período em que Jesus Cristo estava em Roma, as pirâmides do Egito existiam já. E por sua vez, os faraós no mesmo período. Então, muita gente tenta dividir ou mudar um pouquinho e vocês têm em mente isso, tá bom? Não é porque uma coisa, um fato histórico aconteceu que outro deixou de existir. Acontecia ao mesmo período, ao mesmo tempo. Mas essas regiões que hoje correspondem à Turquia aconteceu antes, tal. Então está mostrando aqui que existe sim uma diferença. Não é porque aconteceu em um lugar essa divisão histórica que em todos os lugares do mundo aconteceu da mesma forma. Devemos ter isso sempre em mente. A idade dos metais. Falamos um pouquinho ainda sobre o Neolítico. Anteriormente falamos sobre o Paleolítico, Mesolítico. Agora iremos falar sobre o Neolítico e idade dos metais. O Neolítico, que é basicamente
Desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, da religião e das artes. Aqui durante o período mesolítico, como nós vimos, o paleolítico, caça, coleta, o mesolítico já entrando mais na agricultura, grupos familiares, grupos humanos, e agora no neolítico a ampliação ainda mais do sedentarismo. Por quê? Começaram a agricultura e criação de animais, além de estabelecer cultura entre eles, onde eles estavam, e a fundação das primeiras cidades. Lembrando que a primeira cidade da história ela é descrita como Ur, a primeira cidade da história. Então, quer dizer, só porque Ur é a primeira cidade que não existia outras? Acabamos de ver que não era assim. Existia outros aglomerados de pessoas. Mas por que ela é descrita como a primeira cidade? Basicamente porque ela tinha uma estrutura como as cidades atuais. Existiam outros vilarejos, outras cidades menores, mas Ur é a primeira a ter uma estrutura mais organizada, como por exemplo feira, comércio, até mesmo locais de troca, como nós podemos chamar hoje de bancos. Então, aquela estrutura social de uma cidade, Ur já tinha, mas existia outras? Sim, como por exemplo Uruk e outras cidades mais circunvizinhas em até outras regiões. Devemos deixar bem claro isso. Idade dos metais. O início do uso dos metais, primeiro o cobre, depois o bronze, por último o ferro. Surgimento do Estado e da divisão social. Criação dos exércitos e disputa por terras férteis. É claro que utilizando esses metais como ferramentas de batalha. Então aqui, disputa por terras férteis. Aqui já é o pontapé para entrarmos na Mesopotâmia. Então pessoal, essa aqui foi a aula falando um pouquinho sobre a evolução humana, desde o primórdio, do homem, a evolução, até chegarmos às sociedades que vemos hoje aqui, as cidades, a distribuição cultural e social entre eles. E agora, na próxima aula, a disputa por terras férteis. Iremos falar sobre Mesopotâmia e suas regiões circunvizinhas e suas civilizações. Até lá, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.